Bem, nós estamos estudando um dos temas muito interessantes que temos visto ultimamente. No capítulo 6 do segundo livro, cujo título é Vida Espírita, que começa lá na pergunta número 223, nós já estamos na pergunta 259. Fizemos essa pergunta na semana passada e comentamos o texto na semana que passou. O tema é escolha das provas. E vimos que nós podemos, quando vamos preparar a reencarnação, passar por situações difíceis que nós escolhemos. E agora eu pergunto a vocês, nós escolhemos todas as situações difíceis pelas quais nós vamos passar? Sim ou não? Não. Nós escolhemos o quê? O gênero das provas que vamos passar. O gênero quer dizer o jeitão daquilo que nós temos que enfrentar. Agora, os detalhes, as coisas que vão nos ocorrer ao longo da vida, fazem parte da nossa própria escolha durante a vida física. Tanto que a resposta dos espíritos é muito interessante, nós vamos lê-la novamente, para aquecer os 2 neurônios que nós temos, porque eles estão meio adormecidos. Em uma semana, não é? Sem usar muito, na leitura eles ficam meio fora de forma. Vamos lá. A pergunta é a 259. Se o espírito pode escolher o gênero das provas que deve suportar, disso decorre que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos se expunha. Mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são o resultado de sua vontade ou do seu livre arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Só os grandes acontecimentos que influem no seu destino é que são previstos. Lembram-se daquelas pontes? Aquelas são as pontes que a pessoa terá que passar. Estas pontes estão previstas. Eventos traumáticos, eventos de perdas, doenças ou sucessos. Todos eles, os mais importantes, estes podem estar previstos. Mas o que você vai fazer até eles chegarem e depois que eles acontecerem, estará por conta da escolha pessoal. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres. E não sabes em qual deles cairás. Pode ser também que não caias, se fores bastante prudente. Se, passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creiais que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então nós vimos como é que se dá essa questão da escolha. Nós podemos solicitar determinadas dificuldades ou determinadas facilidades e elas nos serem concedidas. Mas daí a que tudo aquilo que nós vamos passar estar definido,
há uma distância muito grande. Não é assim que os Espíritos nos explicam que as coisas ocorrem. Alguns eventos, sim, podem estar definidos pelas nossas necessidades evolutivas. Mas estes alguns não significam todos. Porque senão nós teríamos muitas dificuldades em diminuir ou aumentar aquilo que deveríamos sofrer. Se tudo estivesse definido, nós poderíamos simplesmente pôr a culpa em Deus, ao invés de entender que nós podemos transformar as coisas, mesmo as piores, em coisas melhores. Esse é um mecanismo muito sábio. E as pessoas que tenham vontade de entendê-lo de forma mais profunda, não podem deixar de ler o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz. Você encontrará ali várias referências aos débitos que foram atenuados, débitos que permanecem estacionados e débitos que foram agravados pela conduta das pessoas. E é interessante observar que esta é uma escolha que cada um de nós pode ter. Atenuar o sofrimento que estava definido como uma necessidade, mantê-lo estacionado por não termos feito nada de excepcional para diminuí-lo, ou, o que é mais grave, não é? Termos piorado o nosso estado pela indiferença, pela falta de maturidade com que enfrentamos os problemas. E isso vai repercutir em nós, no amanhã. Seremos nós os beneficiados ou os prejudicados por esse tipo de escolha. Mas essa é a questão que nós falamos na semana passada. O Lucas levantou a mão e quer fazer uma pergunta. André, eu tenho uma forma de pensar, que às vezes a gente fala assim, o futuro a Deus pertence, é certo essa frase? Futuro a Deus pertence, Deus é que sabe. É. O que é? Mas isso é diferente. Isso aí é a frase do cliente, do mau cliente, né? Deus te pague. Essa é a frase do caloteiro, né? Está na mão de Deus, Deus é que vai saber. Né? Bom, essas são referências que a gente faz, naturalmente colocando a sapiência divina acima de quaisquer das nossas capacitações de previsibilidade. No entanto, quanto mais nós vamos amadurecendo, nós compreendemos que dentro daquilo que Deus gerencia, uma boa parte do gerenciamento divino é delegado ao interessado. Então o cara toma todas, dorme e acorda no tonel de pinga. E alguém fala para ele, mas você vai ficar doente com esse hábito da bebida. Fala assim, Deus é que sabe. É Deus que sabe? Não é Deus que sabe se ele vai ficar doente. É Ele que sabe. Se ele não beber nada, se ele tiver uma vida limpa, uma vida correta, uma vida regrada, uma vida utilizando só as coisas que ele precisa, e alguém perguntar para ele, você vai ficar doente? Ele pode falar, não, por minha vontade não, mas Deus é que sabe. Mas se ele está se matando, se ele está prejudicando o seu organismo, ou está tomando atitudes que vão torná-lo inadimplente, endividado, etc., Deus não tem nada com isto. Este futuro, quem está fazendo é o interessado. Deus não deseja o nosso sofrimento. Deus deseja que nós sejamos felizes. O grande problema é a gente querer o sofrimento, por nossa conta. Aí Deus não tem como impedir. Então, essa frase do populacho, né, essa frase que é muito comum a gente ouvir, está na mão de Deus. Bom, tudo está na mão de Deus. Tudo. A vida está na mão de Deus. O futuro
está na mão de Deus, o nosso presente pertence a Ele, a terra está na mão de Deus, o universo está na mão de Deus. Essa é uma frase que denota nossa submissão. Agora, mais do que falar isto, o futuro está na mão de Deus, não podemos usar essa frase como uma desculpa para não fazermos o que é nosso dever. O sujeito nasce analfabeto. E aí fala, o futuro está na mão de Deus. E morre analfabeto. Ninguém pode pôr a culpa em Deus de ele chegar a esse nível de vida analfabeto. Ele que não quis. Não, eu não fui na escola porque Deus é que sabe se eu vou ter que aprender a ler e escrever. Não. Deus quer que você se instrua. Te deu a inteligência para você usá-la. Mas você está querendo que Deus, como professor particular, venha te ensinar. Durante o seu repouso, até para não atrapalhar você, o seu corpo, enquanto descansa. Não é Deus que sabe, é você. Então, se é poético usarmos expressões como esta, para denotar nossa submissão, que esta poesia não retire da nossa ação aquilo que a ela compete, que é fazer o que é necessário. Tá? Então, dá mais ou menos para a gente continuar usando a expressão sem jogar nas costas do Pai os deveres que são nossos. Certo? A prova física não impede a existência de outras opções. O indivíduo tem a solicitação de passar, por exemplo, por uma doença. A doença vai chegar. E ele vai ficar doente. Ele pode, apesar da doença, dedicar-se a alguma outra coisa, vencendo essa limitação, como nós vemos cotidianamente, pessoas limitadas do ponto de vista físico superarem-se em ações de ciência, ações de esporte, ações de realizações, empreendimentos, pessoas que, sendo deficientes físicas ou com portadores de necessidades especiais, não é? Superam essas necessidades e são capacitados para fazer coisas que os normais não fazem. Os fisicamente capacitados não fazem. Então, isto não significa que o fato de ele ter vindo com a prova que ele solicitou da doença, ele não tenha que passar por ela. Ele terá que passar por ela. Dependendo de como ele enfrente isto, ele poderá minimizar os seus efeitos. Ele poderá sofrer menos, se ele souber de verdade empunhar a coragem, a determinação e construir, mesmo com todos estes obstáculos, um futuro diferente. Este é um dos casos que está relatado no livro Ação e Reação. É um deles. Ele está resgatando as suas dores decorrentes de equívocos passados, de uma forma tão brilhante que os próprios espíritos têm condições de invocar o seu devotamento para ajudá-lo na superação de um problema muito grave que ele assumiu em um crime cometido em vida anterior. E ao invés de ter que sofrer de uma doença que tomaria conta do seu corpo todo, ele está apenas com o braço tomado pela enfermidade. Mas ele ainda está doente. Ele tem que enfrentar isso. Entende? Não existe esse negócio. Eu pedi para nascer manquitola, agora eu vou chegar lá, vou ser intelectual, vou ser um escritor, vou ganhar o prêmio Nobel. Então, suspende o manquitola. Porque não vai ficar bom, né, o manquitola no prêmio Nobel, né? Não existe esse negócio. Responsabilidade estará envolvendo o indivíduo naquilo que ele precisa. Só será suprimida caso a justiça do universo considere que o que ele está fazendo é digno de fazer com que desapareça esse problema. Mas seria contraditório nós imaginarmos que isso não foi considerado no planejamento. Não é?
O planejamento que autorizou esse espírito a renascer com esta prova, certamente poderá ver que ele melhore, que ele vai diminuir, que ele vai ter uma atenuação, mas que ele precisa terminar com aquele peso que ele tem que levar até o final. Então é diferente desse processo, ou isto ou aquilo. Não, é isto. E isto poderá ser utilizado como força ou como fracasso. De como ele encarar isto, se poderá atenuar ou se poderá manter. Tá? Então não tem esse negócio, e ele esqueceu isso, não vai fazer mais isso, e agora como é que fica? Não fica. Ele vai ter que passar por aquilo. Eu vou lá no Nordeste, ou vou lá no Portugal, pratico um homicídio lá, e ninguém viu, ninguém vê. Vou lá para o Brasil e etc. Daí, como é que esta ação e reação, como é que eu pagaria? Isso viria para o meu débito? Bem, é muito Como é que simples. justificaria? É muito simples. Você não está vinculado à responsabilidade em função de o seu crime ser conhecido pelas leis humanas. Você não depende nem da justiça dos homens, nem da lucidez das leis para você ser responsável. Mais do que isso, nós somos responsáveis não só pelos equívocos que nós cometamos. Nós não somos responsáveis só pelo mal que nós fazemos. Porque a maioria das pessoas pensa que o bem que você faz bem para você. O mal que você faz mal para você. Mas nós somos responsáveis por coisas que não estão nem no bem que você faz, nem no mal que você faz. Basta que você vá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. 642. Ô Rui, pega aí a 642 e lê aí pra gente com a sua voz de tenor, barítono e locutor de rádio. 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Resposta: não. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Portanto, é muito comum a gente saber que o bem que a gente faz pesa a nosso favor. O mal que a gente faz pesa contra nós. Mas nós somos responsáveis não só por essas duas coisas. Nós somos responsáveis, como diz a resposta dos Espíritos, por todo o mal que decorra de um bem que você não fez quando poderia ter feito. Não é só o mal que a gente faz e o bem que a gente faz. Por todo o mal que surja de um bem que você não fez por preguiça, por pão-durice, por mesquinharia, você será responsável. Isso vai estar contabilizado na sua ficha de serviço. Portanto, não é o negócio de você pensar, bom, eu vou fazer bem escondido, que assim ninguém vai ver nem a lei do universo. Não. Você carregará em você a marca do delito. Nós carregaremos em nossa consciência o que nós fizemos. Esse é o grande problema dos momentos finais da morte ou do desfazimento do corpo. Porque nesses momentos, geralmente, a pessoa começa a recordar todos os seus erros. Puxa vida, eu engravidei aquela moça lá no passado, eu era jovem ainda, deixei ela falando sozinha. Eu botei chifre no meu namorado, com o amigo dele, ninguém soube, mas eu sei. Aí chega lá, né, vai, o seu namorado, que agora depois virou seu marido, e tá velhinho lá, tá indo ver você, lá na UTI. Benzinho, falar uma coisa pra você. Você lembra do Arnoldo? Quem fala mais alto que eu não estou entendendo? Ainda bem que você está surdo. Quer dizer, a pessoa já passou, o cara já desencarnou, mas ela não esqueceu. Ele não esqueceu. E isso pesa
na consciência. Portanto, muitas pessoas que cometem delitos, depois querem aproveitar do dinheiro, da facilidade, sair viajando pelo mundo para ver se esquece. Vive em aventuras, em festas, etc. Mas no seu mais profundo, ele sabe. E uma das coisas que, para ajudar, acontece com cada pessoa quando está num processo de desencarnação, quando isto já aconteceu, o corpo já pifou, e ele está se desligando da matéria, é que ele começa a ver toda a sua vida passar diante dos seus olhos como num filme. Tudo o que ele fez, de bom, de mal e de omisso. De tal forma que este filme que se rebobina dentro do próprio indivíduo, certamente vai lhe dar o perfil geral do que ele deve estar esperando. Isso está descrito por André Luiz, isso está descrito por irmão Jacó. Irmão Jacó no livro Voltei, André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação do Dimas. De tal forma claras estas descrições, que não há dúvida de como é que isso marca a gente. Não importa. Nós estaremos carregando conosco a marca dos acertos e dos erros. E mais, a marca das omissões. Porque a pergunta 642 é muito clara a respeito do que significa a responsabilidade de viver. Nós geralmente aprendemos a ter responsabilidade de pai, de mãe, de marido, de esposa, de patrão, de empregado, horário, justiça no pagamento de salário, correção de conduta, moral, responsabilidades que a vida nos atribui. Mas a maior parte das pessoas está totalmente desconectada com algo que se chama responsabilidade de viver. A maior parte vive de qualquer jeito. Vive de dia de um jeito, de noite de outro jeito. Vive em público de uma forma totalmente diferente do que vive em privado. Tem uma conduta social e uma conduta particular, às vezes opostas. Censura os vícios em público e vive deles quando está sozinho ou quando está com os mais íntimos. A responsabilidade de viver fulmina isto. Viver com responsabilidade é exatamente você ser uma só pessoa. Naturalmente, com os pequenos ajustes de conduta em relação a cada um dos momentos que você está vivendo, mas sem que isto signifique mudar a sua essência. Se você é mentiroso, vai parar de ser. Se você é honesto, vai continuar sendo, mesmo quando todos furtem. Não importa se você, quando está com uns que são honestos, é honesto. E quando você está com outros que são safados, você se torna safado igual, só para não contrariar. Não dá para ser assim. Responsabilidade de viver envolve tudo isto. E é essa responsabilidade da alma, do espírito. Portanto, não precisa que alguém saiba o que foi feito, o que não foi feito. Não. No livro Missionários da Luz, existe a história de uma mulher que vai pedir pelo seu marido, que ele morreu. Então ela vai num centro espírita e faz uma solicitação dessas que as pessoas fazem. Ai, o meu marido morreu e a gente está desesperado porque a gente não tem notícia dele. Alguém pode, ele sumiu, não sei o quê, ninguém sabe o que aconteceu com ele, por que ele morreu, era tão novo. E ela faz essa solicitação para a casa espírita, para os espíritos trazerem alguma notícia do marido. E ela vai e os espíritos não respondem nada. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, nada de os espíritos trazerem uma notícia.
E aí André Luiz vai ver o que aconteceu com o marido dela. Porque ela disse que o marido foi vítima de um assalto, ele levou um tiro. E ela quer saber como ele está do lado de lá. Mas na verdade, quando eles vão procurar o marido, eles descobrem que na verdade o marido se matou. Como eles podem voltar no centro espírita e falar: escuta, ô, dona Maritaca, o seu marido, a senhora da pessoa que foi vítima, ele acabou de se matar, só não está sabendo da história. Não podem falar isso para ela. Então eles tentam ajudar o marido, tentam retirar o marido dos ambientes onde ele se encontra, perseguido por entidades inferiores que querem sugar as suas forças físicas, que ainda remanescem, o ectoplasma, o fluido vital. Ele é perseguido por manadas de seres na região umbralina onde ele está. Mas isso não pode ser contado para a mulher, por isso que não há resposta. Mas mesmo que ninguém esteja sabendo o que aconteceu com ele, ele está passando pelo apuro de alguém que tirou a própria vida. E fez de tudo para parecer que foi um assassinato. Então, o universo tem 1000 olhos. E a gente só tem 2 e às vezes nem com eles enxerga. Por isso que Paulo dizia, Paulo de Tarso, em uma das passagens de suas cartas, dizia que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Mesmo quando não exista ninguém por perto, há uma nuvem de testemunhas que sabe o que a gente andou fazendo. Tá bem? Mais alguma dúvida a respeito dessa pergunta 259? Porque nós vamos seguir para frente. Pergunta 260. Uma pergunta que muitos já fizeram, eu tenho certeza. E você que está em casa, você que nos assiste, tenho também certeza que já deve ter pensado nessa lógica, ou nessa falta de lógica, não é? Veja a pergunta 260, que a gente vai ler aqui diretamente da Sociedade Bezerra de Menezes, para você que nos assiste em casa. Olha lá. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Eu já tinha pensado nisso. Esse negócio de renascer, de a gente escolher nossas provas, será que eu estou tão pinel assim, tão doidão, que eu vou escolher nascer no meio que não é legal? Quem aqui ia querer escolher isso? Levanta a mão. Ninguém. Ninguém, em sã consciência, ia querer pedir para nascer numa situação ruim. Não é? Ninguém. E é a pergunta que Kardec faz. Pergunta 260. Agora, se enquanto nós estamos aqui encarnados, nós pensamos com base nestes conceitos próprios do mundo físico, não devemos nos esquecer que quando nós fizemos a nossa escolha, nós não estávamos encarnados. Nós estávamos no meio no qual nós víamos o que já fizemos de errado, víamos o tamanho dos nossos equívocos e das nossas fraquezas, víamos o que era necessário passar para que nós melhorássemos. Portanto, a escolha das provas é feita numa outra dimensão, segundo outros conceitos, que não aqueles que aqui na Terra predominam. Por isso que se a primeira resposta é, puxa vida, eu não sou louco de ficar pedindo coisa ruim para mim. Esta é uma resposta que a gente dá porque está meditando no problema com a mente de encarnado. Vamos ver o que os espíritos respondem a respeito. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? Resposta: é necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia das situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. É a mesma coisa.
quando nós estamos lutando contra fraquezas, contra tendências, nós precisamos estar entre aqueles que as possuem. Porque será muito fácil você ser íntegro no meio de pessoas que estão te fiscalizando o tempo todo, que estão te dando exemplo de honradez, que estão cobrando de você uma postura assim. Então, você que não tem a liberdade de ser como você é, está sempre vigiado. E aí poderá ter a ilusão de que está bom, só por lhe faltar a chance de ser quem você é. Mas basta apagar a luz e ter sobrado alguns troquinhos em cima da mesa, que sem ninguém ver, vou pegar aquele dinheiro para mim, ninguém está vendo. Então é muito complicado que você seja testado num ambiente em que as pessoas à sua volta é que te fiscalizam. E nós observamos muito isto. Nós observamos. Principalmente, por exemplo, em famílias. Alguns até levam isto em conta de herança hereditária, não é? Aquilo que veio dos nossos ancestrais. Existe uma teoria em ciência que diz que o alcoolismo é hereditário. E por quê? Porque a observação mostra que em uma família onde há um alcoólatra, daqueles alcoólatras de carteirinha, geralmente ele não está sozinho. Já é um hábito da família, ou é o tio, ou é o primo, ou os filhos, 2 ou 3, acabam também pelo mesmo caminho. É claro que o exemplo é ruim, claro, mas, na verdade, o que leva a esta sucessão de inclinações na mesma fraqueza, e aqui eu estou citando apenas a bebida alcoólica, mas isto se dá no jogo, isto se dá na droga, isto se dá no sexo. Na verdade, é a conjunção, a reunião no mesmo grupo de espíritos que têm, ancestralmente falando, quedas semelhantes. Foram sócios na baderna, foram sócios no equívoco, foram sócios no erro. Partilharam juntos das euforias, comprometeram-se, e então agora nada mais justo que eles se ajudem. E estando então empenhados na recuperação, agora o filho, que não quer mais beber e acha que é ruim, precisa ser responsável por aquele que, numa outra vida, ele empurrou para beber, que agora é pai dele. Ou o contrário, o pai recebe o filho e, vendo a desgraça que é o desequilíbrio de um ser que você ama, perdido numa droga, perdido numa atitude que não é a mais nobre, você se empenhe para retirá-lo dali. E então é esta a finalidade que faz com que os seres que estão endividados, antes de renascer, solicitem oportunidade de reparar o mal que fizeram e precisem ser colocados em circunstâncias assim. Agora, isso não quer dizer que todos vão vencer. Não quer dizer que todos cumprirão aquilo que prometeram. Porque uma fragilidade de espírito vai se manifestar. Então, logo ele ganhe a sua autonomia de decisão, ele terá inclinações próprias das coisas que ele já fez no passado. Daí ser necessário que ele esteja, muitas vezes, precisando chegar no fundo do poço. No fundo do poço. Uma das criaturas mais respeitadas do cristianismo passou por isso. Aurélio Agostinho, conhecido pelo nome de Santo Agostinho, era um homem mundano.
Um homem que se entregou aos prazeres do mundo antes de ser quem foi. Sua mãe, uma dedicada cristã, orava por ele, como toda mãe, mas ele não queria saber. Foi necessário que ele chegasse a uma situação de desgaste profundo para que ele escolhesse mudar de vida. E por causa disto, por causa deste buraco onde ele se meteu, foi tão meteórica a sua decisão que ele saiu da condição de um homem perdido e conquistou o respeito, a elevação e pagou por tudo o que fez de errado, santificando-se depois pelos exemplos de nobreza que ele mesmo deu. A história de Aurélio Agostinho é muito linda, porque é a história do ser humano. É a história daquele parente que você julga indecente, perdido. É a história daquele conhecido seu que você chama às vezes de vagabundo, de sem vergonha. É a história do gênero humano. É a história de Saulo de Tarso, que depois se torna Paulo de Tarso. É a história de tantas criaturas que precisaram chegar no lodo para se cansarem do mau cheiro. E aí saírem dali com força, para se afastarem dos equívocos. Portanto, o mal em si não é a gente ter errado. Porque a gente ter errado muitas vezes é um bem. Você queima todas as suas buscas insanas e aí diz, puxa, não dá para ficar pior do que eu já estou. Eu não aguento mais isso. Quero sair daqui. E quando o filho diz que quer sair daqui, não existe pai ou mãe que não vá ajudá-lo. Às vezes pai e mãe não ajudam até que o filho se conscientize que aquilo não é bom para ele. Você dá conselho. Ah, não, tá bom, eu sei o que eu faço. E dá conselho, não vai por ideia. Ah, eu sei, esses amigos não são bons. Ah, mas são meus amigos. Você está me implicando com os meus amigos porque você não gosta deles, mas eu gosto deles. Tá bom, então vai. Mas quando o filho depois chega no fundo do poço mesmo, e aí ele então reconhece o mal, como é o caso da parábola do filho pródigo, uma das mais lindas parábolas que Jesus nos conta na Escritura. Não há pai que não faça uma festa, porque esse estava perdido e ele buscou o caminho para se reerguer. Nós achamos que depois de termos feito muito mal, Deus fecha as portas do céu, né? Porque esta é a visão que nós, imperfeitos, temos do amor. A pessoa trai você, a pessoa te engana, a pessoa tem aventuras, e então você fecha as suas portas para ela. E não quer vê-la nem como um semelhante, nem como uma criatura que precisa de um copo d'água. Mas Deus não é assim. É justamente nesse momento em que Deus abre as portas e vai atender a gente com o melhor que Ele tem. Porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Não para nos humilhar, não para dizer, eu te disse, não falei para você. Não, isso somos nós. O Pai nos acolhe. E Ele sabe que esse é o preço do crescimento. Então, quando nós estamos do outro lado da vida, é diferente. Nós olhamos para as nossas deficiências, olhamos para aquilo que nós já fizemos de errado, e se nós somos autênticos, pelo menos uma vez, conosco mesmos, não adianta você pedir para nascer, sei lá, balonista,
se você precisa nascer roceiro. Porque se você gostou de aventuras e no passado, por causa dessas aventuras, você se projetou do alto de uma montanha e se estatelou no chão, quem sabe como um balonista não vai fazer de novo a mesma coisa? Mas se você tiver uma enxada na mão, você está preso ao solo e vai fazer o que precisa, esquecendo de aventuras. Poxa, mas trabalhar na roça é tão pesado, é tão difícil, a gente fica calejado, a gente não ganha nada, a gente toma sol. Sim, mas é melhor do que estatelar-se por suicídio ou por acidente, que foi provocado pela nossa falta de juízo, e abreviar uma vida que pode ser longa no bem, mas que se torna curta em insanidades, que vão prosseguir do outro lado, prosseguir do lado de lá. Então, é natural que quando a gente está agora na terra, a gente não queira nada de ruim. Você não vai escolher nada de ruim. Será? Será? Será que você não escolhe nada de ruim? Pensando no que vai ser bom? Será que você não escolhe trabalhar em 2 empregos? Porque você quer comprar um terreno, quer construir uma casa? Você que então pode trabalhar num só, você vai se multiplicar em 2 ou às vezes em 3 locais de trabalho? Você vai dormir menos? Você vai parar de gastar com um monte de bobagens porque você precisa economizar, você vai sofrer, não vai no cinema, não vai comer lanche, não vai tomar sorvete, não vai se dar o luxo de brincar, de passear, porque você precisa daquele recurso para, por exemplo, formar o seu filho na escola. Será que nós não fazemos isso todos os dias? Ou seja, privarmos-nos e escolhermos uma situação mais dolorosa para você ver outros prosperarem? Nós já fazemos isso em vida. Você escolhe ser pai, escolhe ser mãe, e quando não escolhe, mas assume, você morre todo dia. Seu corpo se deforma, seu filho morde você, você fica sem comer, mas ele come. Você sonhava visitar as pirâmides do Egito, e o mais perto que pode chegar daquelas pedras é na pedreira do Chapadão, porque vai faltar o dinheiro para você poder realizar esse seu sonho, porque a lima nova do seu filho consome tudo o que você precisa para poder viajar. Aí você fica falando assim, ai, mas lá quando ele já estiver grande, aí eu vou. Né? Aí você vai, quando já não tiver mais vontade, quando já não tiver mais saúde, quando tiver com as artrites da vida, né? Será que você não escolhe coisas nesta vida que são sacrifícios? Escolhe. Porque você vê um objetivo positivo, você vê uma coisa boa que vai surgir daquela escolha ruim, que vai te causar cansaço, frustração. Eu não conheço, existe, certamente, mas eu não conheço muitas famílias em que pais e mães digam assim, ai, meu filho é um anjo que Deus mandou para mim, nunca me deu um problema. Nunca. Não. O que a gente conhece, poxa vida, mas o cara não passa um dia sem arrumar uma encrenca. Não passa um dia sem precisar de eu fazer alguma coisa. Não passa um dia sem eu ter que cobrir uma conta, eu ter que pagar uma janela que ele quebrou, dando uma pedrada no gato. Para não falar de outras coisas. Não vai na escola, diz que vai na escola e vai jogar bola. Só quer ficar no laptop, na internet, no iPod, no não pode. Ao invés de estudar, eu tenho que ir lá na escola, eu tenho que arrumar professor particular, porque ele não se dedica. Agora está namorando, arruma cada lambisgói que parece uma tragédia, parece uma peneira cheia de furo. Ele acha lindo.
Outro dia saiu na chuva, a menina tomou um raio só porque tinha um monte de piercing na cara. E eu não vejo nessas pessoas que passam por essas experiências, nenhuma delas dizer assim: ai, Senhor, por favor, mata o meu filho, leva ele embora que eu não aguento mais. Não vejo. Alguém vê isso? Ah, por favor, Senhor, eu pensei que ia ser uma coisa diferente, ser pai, ser mãe, mas é uma tragédia grega. Então, por favor, dá um piripaque nele, faz ele cair da moto, quebrar a cabeça, mas de qualquer jeito, sem muito prejuízo. Além do que eu já tenho que pagar, porque ele existe. Ao contrário, eu vejo pessoas, pais e mães, dizerem assim: puxa, esse bandido me deu um monte de trabalho, eu sofri muito com ele, nossa, o que eu tive que passar, mas, puxa vida, eu faria tudo de novo, eu teria esse filho de novo, eu gostaria que ele voltasse, se eu pudesse voltar no começo, eu ia querer que ele voltasse como meu filho. E esse é um sofrimento que se poderia dizer masoquista, se não fosse o tamanho do amor que nos ensina que quem ama entende o sofrimento. Não sofre mordendo a coleira, reclamando da vida. Sofre porque ama. E não ama e não sofre só quando as coisas estão ruins, sofre quando tudo está bem. O filho vai visitar, vai embora para a casa dele, está tudo ótimo, o carro é 0 km, está todo mundo com saúde. Aí chega em casa, tarde da noite, e o velhinho, a velhinha fica: ai, será que ele chegou? Ele não ligou até agora, mas senão ele sempre liga. E eles vão ficar sofrendo até que o filho telefone, ou a filha telefone: mãe, já estou aqui em casa, ai, graças a Deus, você tirou um peso do meu coração, minha filha. Dorme com Deus, que a providência divina te defenda, que Jesus te abençoe, que o divino mestre, que São Gonçalo, São Arcanjo, São Gabriel, e aí você já está com sono e já está lá, mandando tudo quanto é anjo defender você. Ou seja, estava sofrendo por amar, não porque tinha um problema, só por amar. Então a gente aprende, e esse é um dos sofrimentos mais bonitos, não é? Um sofrimento que você não imputa ao outro, você desfruta, porque se preocupa com o outro. O outro não vai entender. Todas as vezes que nós, brigamos em casa, porque chegamos 2 horas da manhã e estava a mãe lá de sargenta, esperando o filho, andando de lá para cá, daqui para lá. Você chega essa hora, eu não durmo. Vai dormir, véia. Vai para a cama, fica sossegada. Notícia ruim chega logo. Todas essas pessoas que, ao longo da juventude, fizeram sofrer seus pais por uma postura assim, egoísta, ao invés de telefonar, falar: mãe, tá tudo bem, eu vou chegar mais daqui a meia hora, pode dormir. Pai, fica tranquilo, que tá tudo ótimo. Por um simples telefonema, só para querer mostrar que ele é independente, que ela é dona do nariz. Um dia vai ser pai, vai ser mãe. E no dia que se tornar pai e mãe, é que aí você vai entender o que seu pai e sua mãe sentiam por você. Porque o seu pai e sua mãe sentem por nós, os nossos pais e mães sentem por nós um amor que nós não sentimos por eles. O amor de filho para pai e mãe é diferente do amor de mãe e pai para filho. É menor. Ainda que seja lindo, ainda que nós tenhamos exemplos de filhos devotadíssimos, mas em média, aquele velho chavão é verdade. Um pai é para 100 filhos, e 100 filhos não são para um pai. Então, nessa circunstância, o dia que você tiver filho, e aquele filho para você é tudo, porque você está morrendo todo dia para que ele exista.
Você matou os seus sonhos para que ele tenha o direito de sonhar. Você deixou os seus privilégios de solteiro, de solteira, para que ele possa ser jovem, para ser adolescente, para ter uma escola, para ter uma faculdade. Para ele, você é só um pai que o sustenta. Para você, ele é a razão de você viver. Tudo o que você faz, faz por ele. Então, no dia em que ele fala, olha, eu vou chegar 1h da manhã, e você marcou 1h da manhã, e já são 2h da manhã e ele não aparece, você está correndo o risco de ficar sem a razão de viver. E ele não está nem um pouco interessado em te avisar. Então, nessa hora, você vai se lembrar do que você fez o seu pai e a sua mãe sofrerem com você. E só aí você vai se arrepender do que você fez com eles. Porque não existe nada melhor do que você sofrer o que você fez alguém sofrer, para entender esta realidade. Isso é crescimento. Isso é um momento de renovação do nosso espírito. Estas são informações importantes que nos levam exatamente a entender por que nós podemos pedir circunstâncias que podem parecer adversas para as nossas experiências, mas que são importantes para o nosso crescimento. Fala, Ricardo. Essa pergunta veio na minha cabeça assim, como que pode, por exemplo, um alcoólatra ser dono de bar, ou uma pessoa viciada ser dona de ponto de fumo, ou viciada em sexo, dono de bordel, entendeu? Como ela vai querer escolher isso, sendo que vai ser uma dificuldade imensa, ela, apesar de ser explicado, mas ainda tem essa... Sim. Seria interessante seria legal, seria interessante que o viciado em bebida alcoólica, né, fosse um dedicado defensor da abstinência. Seria. Mas será que para ele esta atitude é a melhor? Será que para ele, que tem a inclinação da emoção do álcool, é isto que interessa? Então, nós observamos que nós, geralmente, vamos buscar as coisas que nos agradam, para viver com elas ou viver delas. Daí ser importante que, quando você conhece o mecanismo da vida, você perceba. Se aquilo não é uma boa conduta, afaste-se. Mesmo que ela te dê lucro. Porque é preferível você ficar com menos e longe do problema, do que você ganhar a vida por causa do problema e induzir outras pessoas a se meterem nele. Você estará fraudando e falindo na escolha. Por sua vontade. Não há dúvida de que essas condutas não são as melhores. Não há. Mas quando a gente descobre algo de bom que a gente consegue tirar delas, nós voltamos na pergunta 643. Nós vamos ser responsáveis por todo o mal que aconteça de um bem que a gente não fez. Nós já tivemos aqui pessoas que frequentavam a nossa casa e que tinham uma vida boa, porque haviam herdado recursos de seus ancestrais, entre os quais estava um imóvel que era alugado para pessoas se prostituírem. Como este imóvel foi compartilhado entre 2 herdeiros, um dos herdeiros vinha aqui. O outro não queria saber de Deus, por óbvios motivos. Este que vinha aqui começou a ter este problema de consciência. Poxa, agora eu estou entendendo que aquele lugar ali é uma coisa, o dinheiro que a gente recebe dali é uma coisa que é decorrente da exploração da fragilidade humana.
Tentou falar com o irmão para ver se eles resolviam isso de um outro modo. A própria situação da localização do imóvel o coloca como, vamos dizer, o mais apropriado uso para esse tipo de facilidade. O irmão não quis nem saber. Ao invés, então, de ele vender a parte dele para o irmão, então você fica com o imóvel todo para você, me dá uns X reais, porque eu não quero mais isso. Qual foi a solução que ele encontrou? Parou de vir aqui. Entendeu? Parou de vir aqui. Porque com isso, talvez, ele imagine que não ouvindo, não pensando, não sendo chamado pelos espíritos a uma mudança, ele não precise fazê-la. E ele não seja responsável pelos efeitos nocivos de estar facilitando, ganhando com isso, que outras pessoas se percam. Entendeu, Ricardo? É preciso pagar o preço pelas coisas que a gente crê. E este preço passa por abrir mão de vantagens materiais, por abdicar posições de realce, se você acredita nas coisas que você aprende. Se você não acredita tanto nas coisas que aprende, você sai da escola para continuar vivendo fácil e ganhando sem culpas na consciência, tá? Ora, você evolui na cadeia ou fora dela. Não é? A evolução não se dá na escola, não se dá na igreja, não se dá só na família. Você evolui na família, bem estruturada, como você evolui abandonado na rua. Você evolui tendo uma escola que te dê uma lição e te ensine a ler e escrever, como você evolui na favela ou no meio da roça, lá no sertão, onde você não sabe nunca vai saber assinar o seu nome. A evolução acontecerá sempre, na alegria ou na dificuldade. Agora, o fato das pessoas comentarem coisas a respeito, isso é uma maneira de interpretação que eles podem dar como se, olha, meu filho está honrando a tradição da família. Aqui todo mundo já teve algum bandido. Eles se sentem, talvez, com isso, um pouco menos infelizes. Você tem que se orgulhar de alguma coisa, mesmo que seja da porcaria, que todo mundo já foi. Mas se você prestar atenção, nós usamos esse mesmo argumento. Nós usamos. Na nossa relação familiar, na nossa relação social. A gente costuma falar assim, não, porque o fulano também fez isso. Ah, mas você vai viajar? Mas o fulano foi, por que eu não posso? É da nossa tradição familiar, todos nós vamos um dia viajar para o exterior. Mas você está sem grana. Não, mas eu já fiz o empréstimo. Mas você fez o empréstimo? Ué, todo mundo faz. Ou seja, a maneira de nós justificarmos certas coisas, certos equívocos, ela tem uma fundamentação muito fácil de ser entendida nos conceitos que a gente aprende na televisão. Porque na televisão você aprende algo que dizem a você, é a maioria que faz. Então quando você se pega fazendo aquilo, você não, mas isso todo mundo faz. Não sou só eu. Todo mundo engana, todo mundo xinga, todo mundo bate, todo mundo... Será que é isso que todo mundo faz? Nós estamos sempre sendo bombardeados por um tipo de programa que mostra a intimidade das pessoas. Eu não vou repetir o nome aqui porque eu estou sem água sanitária para lavar a boca. No entanto, eu quero que levante a mão aqueles que vivem na sua casa
como vocês veem essas pessoas viverem lá dentro. Mas todo mundo vive, é essa a mensagem. Todo mundo é assim. Mas eu nunca encontrei, nunca, nas pessoas com quem eu já conversei, para quem eu já perguntei isto, se ele vive dentro da casa dele, como ele vê aquele bando de gente que parece um bicho, que parecem bichos enjaulados, viverem nesse lugar onde tudo é bonito, tudo é luxuoso, tudo é luminoso, tudo é com design. Para que eles transformem num chiqueiro. Vejam só como as coisas são estranhas. E você vai ver milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas dando apoio a esse tipo de divulgação, esse tipo de programa. Então, será que esses milhões vivem daquele jeito? Se eles vivem daquele jeito porque vivem assistindo aquilo, e aquilo é para eles uma referência, está explicado por que a gente está numa sociedade como esta. Mas um programa desse tipo não vai fazer essa sociedade ser melhor. Estes exemplos que estão postos lá só vão reforçar nas pessoas o que elas têm de ruim. E depois você vai reclamar de haver estupro de criança, de haver devassidão nas escolas. Você vai reclamar disso. Quando você dá audiência para esse tipo de lixo, estimular a sexualidade das crianças ainda, ou manter homens e mulheres apenas vinculados a essas ideias, a essas luxúrias naturais que nós sabemos compõem o nosso passado de erros. Não estamos aqui fazendo nenhum discurso de pureza, santidade, não. Se isso não faz parte da sua vida, por que você assiste? Não, é que eu quero ver como é. Você quer ver como alguém toma banho? Então põe uma câmera no seu banheiro e se filma. Aí você vai ver suas pelancas, você vai ver, né, coisas que não são, talvez, muito agradáveis. Não vai ver aquela beldade feita de plástico despida. Ai, sem querer, é engraçado, né, nesses anúncios que passam, né, você entra em qualquer, para ver notícias, você vê qualquer portal de notícias, tem lá, fulano sem querer deixou aparecer tal coisa quando tomava banho. Sem querer. Sem querer. O que ela mais quer é isto. Porque ela vive numa sociedade que dá valor e que enriquece os que se pervertem e pervertem os outros. Não tem esse negócio de sem querer. Hoje está num desses portais um anúncio. Ah, musa da CPI, uma dessas lambisgoia que vive lá plastificada para encantar os políticos, que foi demitida do cargo porque rolaram por aí com um vídeo de sexo explícito dela. Ela foi demitida a semana que passou e agora, nessa semana, a Playboy já contratou-a para posar nua. Isso, chorou tanto. Nossa, coitadinha de mim. Quer dizer, essas realidades... Não, nós não estamos assistindo, nós estamos comentando o fato que está anunciado em todos os portais hoje. Ou seja, que importância tem isso na ordem do mundo para esses portais inúteis darem essa notícia? Que importância tem, se não a de dizer a você, pô, faz um videozinho meio safado e joga no YouTube que alguma Playboy da vida vai te contratar. É para isso. Não sei. Essas notícias compõem o leque de informações que, quando você quer saber o que está acontecendo no mundo,
É isso que te mostram. Para dizer a você, tá vendo? Essa é a maioria. A maioria das pessoas é que faz isso. Ninguém vai falar para você o que está acontecendo. Você quase não vê notícia da Síria. Você quase não vê informação de que os Estados Unidos estão financiando os revoltosos para derrubar o governo da Síria, como fez com a Líbia. Você não vê isto. O Bashar al-Assad mandou explodir não sei quantas criancinhas. Essas notícias que são tendenciosas, às vezes aparecem. Futebol, corrida de carro e pouca vergonha corresponde a 80% das informações que você tem em qualquer portal da internet. E se você assistir algum jornal, eles não vão falar tanto das mulheres nuas, mas vão falar de um monte de coisas inúteis. Crimes, acidentes. Um acidente na estrada perimetral que sai da fazenda do seu Joaquim, lá no interior do Ceará, matou 3 boi. Jornal Nacional. Você assiste o jornal de um país inteiro para saber que numa estradinha vicinal de terra, uma caminhonete velha, sem freio, tombou na curva e 3 boi morreram. Nossa! Nós não temos outras coisas para serem informadas, a não ser isto. Por quê? Porque esta é a noção que dão a nós de que isso é normal. Então, Valdinero, esse negócio... porque ele falou lá que o avô dele era presidiário. Nós estamos vivendo de novo. Estão caçando, estão condenando já no Supremo Tribunal Federal todos os bandidos que fizeram parte do mensalão. Ninguém está sabendo disso. E nós estamos vendo nas praças e nos cruzamentos um monte de placas em que outros semi-bandidos ou quase bandidos ou candidatos a bandidos estão querendo o seu voto. Para continuarem a fazer os mesmos esquemas. Então, é tudo igual. Não, porque se você percebeu, viu o sobrenome dos candidatos? Não, porque o pai dele foi vereador, foi prefeito, era deputado e ele agora também está indo. O neto do Antônio Carlos Magalhães está lá. Né? Os herdeiros do Tancredo estão lá. Do Sarney estão lá. Por quê? Porque essas criaturas, elas vivem de criação de esquemas. Quando um sobe, ele tem que levar a sua corja. Porque esta corja vai sustentá-lo, porque ela também ganha disto. E assim, essas coisas vão se multiplicando. E eles têm que chegar no convencimento daquela base que acha que é livre para votar. E aí votam, olha, se você ajudar a gente vai dar um jeito do seu problema aqui, vamos passar o asfalto na sua casa, nós vamos mandar alguém aqui para fazer a sua viela sanitária, e pronto, aí ele vai ficar bem de vida. Então ele apoia alguém que vai dar a ele algo que deveria ser do governo espontâneo ser feito. Então, isto é outra coisa, igualzinha. Um puxa o outro. E o pai põe o filho põe o neto põe o bisneto. Então, apenas a diferença é que uns vão para Brasília, outros vão para Hortolândia. Vão para o presídio. É essa a única diferença. De vez em quando, os que vão para Brasília acabam indo para o presídio. De vez em quando. De vez muito em quando. De qualquer forma, vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Que é graças a ele que nós vamos entender como não repetir os erros. Portanto, se você tem alguma fragilidade, se você tem alguma tendência, se hoje você está sofrendo porque gosta de comprar demais, refreie-se. Refreie-se. Você gosta de comprar demais e hoje está numa situação de pobreza, porque você já viveu em uma época em que você comprava muito e podia. Ou foi da corte, ou foi do governo, de alguma sociedade rica. Você tinha facilidade, você não precisava se conter. E então você viciou isto. E agora renasceu numa situação de penúria,
mas continua querendo comprar, continua querendo gastar, andar combinando as coisas, andar com roupinhas na moda. Vocês conhecem um negócio chamado fralda? Fralda. Em um desses portais hoje, que é onde eu fui procurar notícias, tinha um anúncio. Uma bolsa para fralda, vendido a R$4.000. E do lado, um porta-mamadeira, que valia só 2. Então, para você comprar a bolsa para fralda do seu filhinho, que vai fazer aquilo, naquilo que está dentro da bolsa, e para você ter a mamadeirinha que combina com a bolsa, porque você não pode comprar um negócio que desparcera. Então, é o mesmo tipo de revestimento da bolsa da mamadeira. Então, você paga 4 na bolsa e 2 no porta-mamadeira. Então, você gasta R$6.000 para comprar esses 2 detalhezinhos. Só isso. Então, você agora que tá morando lá no DIC 48, eu quero ter esse porta-mamadeira, essa porta-fralda. Só que agora você não é mais a baronesa fulana de tal que pode comprar. Para você comprar isso, você vai ter que roubar, vai ter que explodir um caixa eletrônico, vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que dar um golpe em alguém, e ainda assim vai ficar devendo. Por isso que você pediu para nascer nessa condição. Você ainda pode até tentar. E é isso que fazem muitos que estão numa situação de hipossuficiência para contentar a sua ambição. Vão furtar. Porque querem, mas não conseguem. Então acham que a forma mais fácil, como isso é uma coisa agressiva, não é agressivo alguém comprar uma bolsa para fralda e um porta-mamadeira por R$6.000? Não, isso é uma agressão. Mínima, só o anúncio disso já tinha que vir com aquela tarja preta. Sabe aquela tarja preta que vinha quando a pessoa parecia despida? Plim! Isso já é uma agressão a uma sociedade pobre, miserável. Os professores estão em greve porque não ganham. Outras equipes, outras áreas de assalariados estão reivindicando salários, estão pedindo. Vocês não sabem que um assessorista do Congresso ganha mais do que um piloto de fragata? Um motorista do Congresso ganha mais do que um capitão de navio ou um piloto de F-16, F-21, sei lá que F é esse, desses aviões que a Força Aérea possui? Isso não é uma agressão? É uma agressão. É uma distorção terrível. Mas, então aqueles que não conseguem, sentindo-se assim provocados, vão querer tomar. E aí nós temos todos os descalabros, não são estas as únicas causas, entre outras, temos o estímulo do cara querer o seu tênis, precisando matar você, ele mata. Porque ele não tem com que andar. Ou ele também quer o direito, que está garantido na Constituição, o direito de ele ter as mesmas coisas que qualquer brasileiro pode ter. Essas são realidades que nós temos que enfrentar. Então, quando nós observamos as leis do universo, nós temos que entender por que estamos aqui. Não reclame do que você tem de dificuldade. Enfrente isto. Na saúde, no problema social, no problema emocional, enfrente o problema. Porque, de duas uma, ou você precisa passar por ele, porque você está expiando o mal que fez, ou você pediu para passar, e então agora tem que se virar bem, enquanto a vida te garante a oportunidade de viver, para que por fim você possa chegar do lado de lá e falar, puxa, ele passou pela prova e venceu. Para não ter que voltar de novo, né? Nem voltar para lá piorado. Estas são conclusões naturais da pergunta 260 que nós abordamos nesta noite, que ainda não terminou, hein? Porque tem uma subpergunta.
e que vale a pena que vocês possam continuar com ela na leitura da semana que vem. Agora, nós temos os nossos irmãos que mandaram perguntas para que nós possamos tentar aqui abordar os assuntos. O Edson de Botucatu, ele pergunta: as provas podem ser modificadas durante a vida? Nós já falamos aqui, Edson, que não só elas podem ser modificadas para melhor, quanto para pior. Nós podemos passar por situações em que aquilo que nós pedimos, nós cumpramos. E cumpramos com tal louvor que os espíritos amigos, observando que é a causa que ensejou a prova, já não existe mais, portanto, nós estamos aliviados por já termos aprendido a lição que tínhamos que aprender. Como podemos piorar a nossa condição, e às vezes o mundo espiritual tem que nos recolher em situações mais graves. Não porque ela tenha sido mal medida, ela tenha sido mal delimitada, mal mensurada, mas porque, com todos os cuidados dos espíritos para autorizarem provas que nós tivéssemos condições de suportar, nós chegamos aqui e nos encantamos com as facilidades, nos encantamos com as belezas, nós nos deixamos arrastar pelas nossas inclinações. E aí, ao invés de levantarmos cedo, ao invés de dormirmos tarde, ao invés de irmos estudar, ao invés de nos investirmos da responsabilidade de viver, queremos desfrutar e jogamos fora essas chances. Então voltamos piores. Daí, você pode melhorar ou pode piorar, como está explicado também, se você puder fazer essa leitura no livro que eu citei aqui, Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, tá bom? Muito obrigado, Edson de Botucatu. O Fábio Lavor de Juazeiro do Norte. Em meu emprego, sou responsável por coordenar bolsa para mais de 60 alunos. Cada aluno depende dos professores para orientá-lo. Tenho feito de tudo para manter, mas muitos professores não se envolvem e os alunos acabam sendo prejudicados. Terei também parcela de culpa nisso, visto que somos responsáveis por todo o mal decorrente de um bem não praticado? Você não terá responsabilidade, Fábio, se você fez tudo o que podia para cumprir a sua tarefa. Tudo. Você não deve fraudar a lei para facilitar. Você não deve prejudicar pessoas porque você não goste delas. Você deve tentar resolver esses problemas falando com as pessoas envolvidas. Você deve levar o problema para os seus superiores para que eles também possam tomar uma atitude que não depende de você. Mas, tendo feito tudo isto, você está cumprindo a sua tarefa exatamente quando tem que fazer aquilo que te incumbe, no posto que você se encontra. Nós temos um exemplo muito interessante deste conflito no livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, André Luiz e a enfermeira Narcisa estão aguardando a chegada de uma caravana que vem das regiões umbralinas trazendo espíritos. E eles então saem do posto em que eles estão trabalhando e vão a uma determinada área no campo, ao redor da cidade Nosso Lar, quando eles são chamados por alguns dos vigias que estão velando a passagem de espíritos da região externa para a região interna. Daí então ela vai até esta cancela, onde há uma entidade do outro lado com uma aparência de velha, assim, muito sofrida. Ela quer entrar. Só que o vigia explica que ele não pode deixar ela passar, porque a função dele é esta. Aí então, olhando com atenção o perispírito daquela mulher, a enfermeira Narcisa observa manchas ao redor do perispírito, nódoas. E então ela pergunta: você está vendo as manchas ao redor do perispírito? O André Luiz diz que estava vendo, mas que ele não sabia o que era aquilo. Aí ela diz para ele: além do que você está vendo, eu vejo
em cada mancha o rosto de uma criança que essa mulher matou ou ajudou a matar. Ela não pode passar aqui sem... Ela está pedindo ajuda, mas nós temos que não simplesmente abrir o portão, temos que chamar o chefe da segurança. Então ela volta e vai falar com o Paulo, que é o responsável pela segurança. E ele, quando se aproxima e vê aquela mulher, ele diz, não, ela não pode entrar aqui. Aí a Narcisa disse para ele assim, não, mas você deixa ela entrar, que eu me comprometo a cuidar dela. Aí o enfermeiro, o responsável, o chefe dos vigias, diz a ela, bem, a questão não é apenas de cuidar dela. Se você observar, e nós vamos mostrar isso para você, na verdade, e é esta imagem que você está vendo aí em casa, na tela do seu computador, descrevendo esta passagem do livro Nosso Lar, você vai ver que ele vai conversar com o Espírito, perguntar para ele, o que você quer aqui? E ele não vai responder que ele quer ajuda. Aí, ele vai e conversa com o Espírito. O que você quer aqui? Ah, eu estou procurando o paraíso que me prometeram. Ah, o paraíso? Mas você então errou de endereço. Como assim? Aqui não é o céu? E você acha que merece o céu? Responde ele. Claro que eu mereço. Então como é que você explica ter assassinado quase 60 criancinhas? Como? Eu fui profissional da ginecologia, eu ajudei, eu salvei vidas. Ela não se dava conta de que o que ela tinha feito fora um crime, ou pelo menos não assumia isso. Eu vim aqui porque me disseram que eu merecia o paraíso. Aqui nós só temos trabalho. Aqui nós temos denúncia e esforço, desde que você reconheça as suas dívidas. Bem que me disseram que isso aqui era uma enganação. Aí então, o chefe da vigilância diz para ela, então você pode tomar o seu caminho, que nós vamos ficar aqui com o nosso. E saiu a veinha toda fuzilante. Agora já não mais com aquela coisa de veinha manquitola, né? Agora já saiu pisando firme. Aí o Espírito diz para a enfermeira, você viu que não se trata de fazer o bem apenas desse jeito que você pensa. Porque nós teríamos um serviço de vigilância aqui se nós tivéssemos que colocar todo mundo para dentro. Por quê? Não precisava de vigilância se não houvesse um motivo, se não houvesse uma disciplina a ser observada. Né? É mesmo, né? Então, por isso, é preciso sim que você cumpra o seu dever. Se você está incumbido de fazer certas coisas, é porque alguém tem que fazê-las. Daí, não significa que você não possa tentar contornar isto, como fez a enfermeira Narcisa, procurando os responsáveis, procurando ver se não dava um jeito de ajudar. Isso é muito nobre, tá bom? A você, Fábio Lavor, pela sua pergunta, isso é uma coisa que você pode fazer. Mas, se ninguém se mover, a sua função tem que ser cumprida. Obrigado pela sua pergunta, Fábio. Um grande abraço. Antes de terminar aqui, antes de passar para a próxima, não se esqueça de uma coisa, Fábio. Quando isso já não tiver mais de acordo com seus ideais, saia daí. Saia daí. Quando você perceber que isso é uma arma para ferir pessoas, que isso não é a justiça, não é a benevolência, não é a caridade, o amor ao próximo que está tomando conta, vá ajudar alguém na rua, vá visitar doente no hospital, vá fazer a bondade em outra área. Porque enquanto você, sabendo do mal, participa dele, aí sim você se compromete. Só por causa do seu salário não vai valer o preço que você vai ganhar, o que você vai ter que enfrentar depois. Tá bom? Agora sim, um grande abraço para você. A Marli, de Contagem, Minas, diz assim: em se tratando de delitos e sem o conhecimento de outrem, eu me pergunto se no caso de tantas pessoas que são presas inocentes, entre aspas, às vezes, por longos anos, o universo não está cobrando das mesmas pelas suas faltas de hoje ou do pretérito. Não existe acaso no universo, Marli. Hoje pode ser que aquela pessoa esteja sendo presa de maneira injusta ou sem provas. Mas nós não estaríamos passando por situações sem termos necessidade delas.
por alguma forma, por algum caminho, a justiça do universo está cobrando daquele que hoje, entre aspas, parece inocente, aquilo que ficou pendente em alguma época. O grande mistério do entendimento é exatamente perceber que não existe acaso. O sofrimento está no caminho da pessoa para ajudar essa pessoa a ser melhor e fazer todo o bem que pode. Eu me lembro do seu comentário da história que Lúcio conta no romance Os Rochedos São de Areia, em que o sacerdote Hatsek Anka é condenado à cadeia injustamente. E lá na cadeia, aonde ele se asila, no Egito, ele que é perseguido pelo faraó por ser um sacerdote dos deuses que o faraó está banindo do Egito, ao invés de ser apenas mais um preso, se torna o serviçal de todos os presos. Conquista a simpatia dos seus chefes. Torna-se um benfeitor daqueles homens infelizes. E ele espalha tantas bênçãos no ambiente da cadeia, que até o faraó é informado. E quando a filha do faraó está doente, e nenhum dos médicos da corte consegue curá-la, o faraó manda buscar o preso. E submete a sua filha aos cuidados do homem que ele mandou prender por ser um sacerdote de deuses que o próprio faraó está perseguindo. E ele ora sobre a menina, invocando a sua fé nos deuses velhos, e a filha do faraó é curada. Mas isso chegou a esse ponto porque ele aceitou ir para a cadeia. Ele foi posto em liberdade pelos homens que ele ajudou na cadeia. Ele vai cuidar de um filho do chefe da cadeia, que é, por fim, depois de ver o seu filho curado, é o chefe da cadeia quem fala dele ao faraó. E quando ele cura o filho do chefe da cadeia, o chefe da cadeia e o seu amigo colocam ele para fora da sua casa, dando-lhe a liberdade para que ele pudesse fugir durante a noite e ir embora de Amarna. Agradecidos porque eles não tinham como pagar pela recuperação da saúde. O administrador da prisão imperial, da prisão faraônica, coloca ele na rua para que ele fuja. E quando no dia seguinte esse homem vai para a cadeia tomar as suas funções, e ele espera o alvoroço da notícia de que o sacerdote fugiu, ninguém encontra o homem, ele encontra o sacerdote dentro da sua cela. Porque ele pegou a liberdade e voltou andando para a cadeia. Porque essa não era uma liberdade concedida. Significando com isso que ele sabia que ele ainda não estava livre dos seus compromissos. Porque nós só somos de verdade libertados quando não temos mais que pagar por essas dívidas. Ele então, que conhecia a lei, volta para a cadeia. E isso torna o homem ainda mais admirável. E ele só deixa de ser preso quando o próprio faraó, que o havia mandado prender, lhe dá a autorização para voltar para Tebas e continuar a ser sacerdote dos deuses velhos. Pelo fato de ele ter sido o veículo da cura da princesa. Aí sim, ele estava livre. Aí ele não devia mais nada. Então, não existe acaso neste caminho. Quando você entende a lei, você sabe que ela vai te cobrar até quando você tenha aprendido. Mas quando você aprender, tenha certeza de que você não precisa nem rezar para que Deus tire você dali. A própria vida
tira o aluno daquela sala e o promove para uma outra. Sem precisar sequer de prece para que isso aconteça. Muito obrigado, Marli, pelo seu comentário. Um grande abraço. A Clara e o Elias de Itanhaém perguntam: se uma pessoa que faz vários equívocos durante a sua vida, anos mais tarde tem perda de memória, terá as mesmas lembranças na hora da morte? Provavelmente sim, porque o que acontece, Clara e Elias, é que quem perde a função é o cérebro. O cérebro é um órgão físico. Como o coração, como o fígado, como o estômago, ele pode funcionar mal. Mas o espírito não perde as noções. Ele tem dificuldade de administrar o órgão físico, porque não está funcionando por alguma situação de enfermidade. Como o motorista quer acelerar o carro e por algum motivo o acelerador não está respondendo como devia. Então o carro vai devagar, o carro vai engasopando, o carro vai mancando e o motorista está lá, mas eu sei guiar, eu sei acelerar, mas essa porcaria não anda. É a situação da pessoa que está com um problema desse tipo. Ele continua motorista, ele continua tomando conta, só que o funcionamento do motor está precário. Por isso é que, quando o motor pifar de uma vez, ele continua lúcido. Ele continua sabendo o que fez, ele continua se recordando das coisas que ele já viveu. Não é o espírito que está com o problema, é o corpo. Tá certo? Obrigado, Clara e Elias de Itanhaém. A Ana Cláudia de Porto Velho. Uma pessoa lembra de seu passado e faz com que as pessoas ao redor também possam se lembrar também? Exemplo, uma mãe lembra de seu passado e fala para a filha: esta passa também a se lembrar? Não, Ana Cláudia, não é verdade. Não é possível isto. Aliás, a lembrança do passado é uma coisa excepcional, não é uma coisa comum. Além do fato de que, muitas vezes, essa lembrança não é exata nem é perfeita. Portanto, as pessoas que têm essa coisa de... Não, eu me lembro do meu passado, eu fui tal coisa, blá, 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 blá. É bom botar um pouquinho as suas barbinhas de molho, porque às vezes não estão lembrando corretamente. Estas são, entretanto, circunstâncias que às vezes podem acontecer. Algumas pessoas podem se lembrar do que foram. Mas o fato de dizerem ao outro com quem convivem, não vai fazer com que ele se recorde. Porque são espíritos que estão em corpos distintos. E o que um tem de facilidade, o outro pode não ter, e às vezes é até bom que não tenha. É muito comum essas coisas criarem conflitos, inclusive, no relacionamento entre as pessoas. Porque alguém pode falar assim: na outra vida eu me lembro, você era uma filha ingrata, não mudou nada. Aí a filha não tem como dizer, né? Que você era uma mãe chata, uma mãe que me abandonou lá no passado. Talvez ela até invente. Eu estou me lembrando, sim, que você era uma bruaca. Mas fica um conflito inútil. E não é para isto que os espíritos amigos muitas vezes facilitam a alguns a lembrança. Não, é para entender por que motivo aquela pessoa está sob a sua responsabilidade, tá bem? Portanto, vamos tomar cuidado com essa questão de ficar dizendo o que cada um já foi no passado, porque não é tão fácil assim. Você pode ter ideias, você pode ter intuições, você pode ter sonhos de algumas regiões, de algumas localidades, de algumas civilizações que você gosta muito, mas isso não quer dizer que foi na última vida, nem que foi na penúltima. Pode ser que uma das vidas que você viveu tenha sido lá. Ou seja, eu posso afirmar sem medo de errar que todos vocês que estão aqui, todos vocês que nos assistem, já foram europeus. Certo? É óbvio, não é? Não precisa ser evidente. Considerando que a América foi descoberta em 1482 e que o Brasil foi também descoberto em 1500, antes disso, o centro civilizatório do mundo era a Europa. E todas as pessoas que viviam na Terra, tirando os índios, tinham que nascer lá. Então, certamente, de 600 anos para trás, todo mundo que está aqui já viveu lá.
Agora, isso não quer dizer que, porque você sabe deste detalhe, você já, então, eu fui o imperador Carlos Magno. Eu fui Joana d'Arc. Porque o povo adora esse tipo de misticismo, né? Não me refiro a você não, viu, Ana Cláudia? Só refiro à maneira como as pessoas tratam dessa questão. Obrigado pela sua pergunta, um grande abraço. A última de hoje, a Clotilde Facione. Como saber qual a terra que nos cabe? Ou melhor, qual a tarefa que nos cabe, que nos comprometemos na espiritualidade? Já que temos direito ao uso do livre-arbítrio para nossas escolhas e o fazemos o tempo todo? Muito simples, Clotilde. Você tem que se imbuir da ideia de que você veio à terra para fazer o bem. Isso te cabe fazer. Todo o bem. Tirando isto, você será um bom professor, uma boa costureira, um bom motorista, um bom patrão, um bom padeiro. E aí estará cumprindo a sua tarefa. O próprio destino e a força das coisas vão encaminhar você para o que você tem que fazer. Mas não se esqueça que você veio à Terra para fazer o bem. Portanto, não é tão importante se você vai ser um bom engenheiro ou um bom dentista. O importante é que você vai ser bom na área em que você estiver atuando. Bom no sentido da técnica, bom no sentido da execução profissional, bom no sentido da humanidade com que você vai tratar as pessoas. E aí você estará cumprindo essa tarefa. Tá bem? É muito mais simples do que a gente pensa. A gente fica complicando as coisas. Porque as pressões, você não vai ser nada, você não vai se formar, você vai ser uma pessoa sem profissão. Então você é um vagal. Não. Você será bom, mesmo sem ter uma profissão. Mesmo que as outras pessoas te tratem mal porque você não tem um título. Não é o título que vale. É a bondade com que você vive. A responsabilidade da vida. Obrigado, Clotilde. Um abraço para você. Como também abraçamos aqueles que hoje nós não teremos tempo para responder as suas questões. O Daniel e o Adailton. Então, na semana que vem, nós esperamos por vocês dois para a resposta das suas questões e esperamos por todos os outros para a continuidade do nosso encontro. Então agora nós vamos fechar os olhos para que a prece seja um momento de elevação do nosso ser. Obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos aqui meditando nas realidades do Espírito, procurando conhecer esses valores, superando nossas dificuldades por entendermos que o amor do Pai sempre ampara aqueles que se arrependem do mal. Obrigado pelo carinho de tantas almas que vieram conosco, nos protegendo, ou que estiveram conosco por simpatia com nossos padrões vibratórios. Que todos possam receber o nosso carinho. Que ao voltarmos para casa, nós desejemos o bem das pessoas. Que saibamos tolerar as diferenças, compreender as quedas, ajudar no reerguimento, estimular no progresso. Que não nos omitamos, porque a omissão significará responsabilidade pelo mal que surgir do bem que não fizemos. Abençoa, Senhor, todos os que estão orando conosco através da TV Alvorada, para que unidos todos possamos vibrar pelo bem da terra, dos seus governantes, dos homens e mulheres vítimas das guerras, daqueles que as fomentam, daqueles que pensam que podem dirigir o destino pelo terrorismo. Que todos, Senhor, recebam a vibração de amor, que é a única capaz de renovar a vida. E assim, com esta noção, nós possamos voltar para os nossos lares
descansar do corpo, aprender no espírito, e amanhã, quando voltarmos, levantarmos, se a bondade de Deus nos permitir isto, e determinarmos-nos a ser filho do Pai, fazendo o bem que o Pai pediu que a gente fizesse. É assim que nós te agradecemos e deixamos em silêncio aos teus pés a oração que você nos ensinou. Pai nosso,